Bom, a gente falou, nós falamos durante a aula de número 4 que haveria um período de preparação antes do milênio. E a gente acredita que esse período ele vai durar 75 dias. Acompanhe o raciocínio. Em Daniel capítulo 12, Daniel capítulo 12, versículo 11, diz assim: E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado e posta a abominação desoladora, haverá 1290 dias. A gente vem falando até agora de 1260 dias. De repente, aparece o número 1290. O que quer dizer o seguinte? O que quer dizer aqui? A gente falou, nós falamos que na metade dos 7 anos, entraria a abominação dentro do santuário. Nós, quando fomos estudar com mais calma a última semana, tá? A gente está lançando conceitos ainda, a gente não estudou ainda a 70ª semana, tá ok? A gente vai ter que falar das 2 testemunhas e muitas coisas aí, tá? Se Deus permitir. O que acontece aqui, ó? A gente aprendeu que 3 anos e meio são 1260 dias. E mais 1260 dias aqui. Só que ela coloca o seguinte: a partir do momento da abominação, tá? Repetindo aqui, ó. E desde o tempo em que o contínuo sacrifício for tirado, a gente falou que nesse período aqui Israel estaria oferecendo sacrifícios. Hoje Israel não oferece sacrifícios, tá? Então os holocaustos voltarão nesse período. Eles acreditarão que o Messias estará presente, eles acreditarão que o anticristo, o Messias, está aí. Então Israel volta a queimar holocaustos, tá? Aí, só que nesse momento aqui, ó, na metade aqui, ó, entra a abominação no templo. Provavelmente a imagem da besta, tá ok? Novamente a profecia de dupla referência. Alguns acreditam que isso aconteceu quando lá atrás colocaram um porco dentro do templo, e porco para Israel é uma figura assim imunda, mas a Bíblia fala que seria abominação, e a abominação está associado à idolatria. Israel sofreu em toda a sua história por problemas de idolatria. Israel está escaldado com a idolatria, tá? Então, quando chega aqui, ó, quando começa aqui, ó, Israel, aqui é um período de preparação. Aqui Israel aceita o anticristo como Messias e começa o holocausto contínuo, o sacrifício contínuo. Quando ele coloca aqui, ó, ele coloca a sua imagem, a imagem da besta, e uma série de eventos que a gente vai estudar com calma, eles conseguem identificar que ele não é o Messias. Opa, peraí, não é o Messias não. Um ídolo, uma imagem? Opa, por isso eu já passei, né? Então Israel vai romper com o anticristo, e nesse momento o anticristo se volta contra Israel, e aí começa um novo período de 1260 dias. Porém, a Bíblia fala que é uma contagem diferente a partir daqui, uma contagem com 30 dias a mais. A partir desse momento aqui, ó, a partir desse momento aqui, haverá os 1260 dias, que findam aqui, e temos um intervalo aqui de 30 dias mais 45 dias. Por que eu digo isso?
Daqui até aqui, 1260. Só que ele fala 1290 como acréscimo. Há um acréscimo. Depois ele fala de um novo acréscimo até 1335. Então nós temos aqui, do 1335 menos 1260 são 75 dias. Tá? Do 1290 para 1335 são 45 dias. Então nós temos um intervalo de 30 dias e um intervalo de 45 dias. Tá? Vamos ver esse versículo 12 aqui, que fala do 1335. Diz assim: bem-aventurado o que espera e chega até 1335 dias. Tá? Então ele fala aqui, haverá 1290 dias, mas bem-aventurado aquele que chega até 1335 dias. Por quê? Esses 30 dias iniciais que excedem, tá? Ele começa a partir da vinda de Cristo. Cristo vem, terminou a 60ª semana, tá ok? E aí começa a batalha do Armagedon. Esses 30 dias são o dia do julgamento das nações, onde Jesus ele vai mostrar que ele é Rei, Senhor, entendeu? E ele vem para julgar. Ele vem para julgar. Tá? No Novo Testamento, nos Evangelhos, Jesus é o Cordeiro de Deus. Tá? Hoje ele está sentado à destra do Pai e pelos pecadores intercede, está intercedendo por nós. Quando a gente peca, né, como diz filhinhos, se nós pecarmos, temos junto ao Pai um advogado, ok? Que está ao lado do Pai para interceder por nós. Então, quando você ora, você fala com o Pai. Jesus nos ensinou, quando falar com o vosso Pai, né, cite o meu nome. Né? Então, quando você fala Deus, em nome de Jesus, o Pai simbolicamente olha para o Filho que está à destra. Então, o Filho valida, né, aquela oração, ok? Através do nome de Jesus e o sangue de Cristo que está sobre a tua vida, a comunhão que você tem com Ele, nós temos acesso ao Pai, né? Pelo processo de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai, que quer dizer meu papai, meu paizinho, né? Nós clamamos com intimidade. O Abba Pai é uma intimidade que era concedida aos filhos dentro de um matrimônio. Olha, por exemplo, Abraão era chamado de pai perante até seus escravos, mas somente os filhos, né, de Abraão podia chegar para ele e falar Abba Pai. Você ganhou o direito de falar Abba Pai. Então veja bem, olha que coisa interessante aqui para não dispersar. Quando Cristo vem, acontece o julgamento das nações. 30 dias. Bom, passado o julgamento das nações, haverá um período de preparação para o milênio. Então há um rearranjo. Você imagina quanto sangue, você imagine quanta bagunça, o caos que vai estar no planeta Terra, aqui, tá? Então, 45 dias para se reorganizar a Terra. E pronto, começa o milênio. Então, bem-aventurado quem chega em 1335 dias, tá? Porque o que são esses 1335 dias aí, 1335 dias, ele é um período que ele vem daqui, até aqui, 1335 dias. Quem chega até aqui entrou no milênio. Bem-aventurado, né? E eu gostaria de ler o versículo que Daniel. Antes disso, olha que interessante aqui, olha aqui, a volta de Jesus. Mateus 24, 31. Tá? E onde há uma grande briga entre os estudiosos, né? Aqui acontece o julgamento das nações. Tá? As nações, os bodes, né, das ovelhas, aqueles que amaram Israel. Quando me viste cego, nu, quando me fizeste a um dos meus pequeninos. Jesus estava se referindo não à igreja ali, estava se referindo a Jerusalém.
ele tem uma dupla referência. Tá? Todo aquele que faz um bem para um cristão, ele é abençoado. Aquele que der um copo d'água, né, não fica lá sem a sua recompensa. Mas é novamente a profecia de dupla referência. E Jesus aqui, né, ele está fazendo o julgamento das nações. Eu sei que é difícil a gente aceitar, mas há um consenso nos grandes teólogos que Mateus 24 não é o juízo do trono branco. Tá? Eu quero ler agora o que foi profetizado para Daniel, né? Versículo 13 do capítulo 12, fala assim: tu, porém, está falando para Daniel, hein? Vai até o fim, porque repousarás e estarás na tua sorte no fim dos dias. Daniel, ele não iria presenciar o cumprimento, mas Deus falou: olha, Daniel, a tua sorte está no final dos dias. A sorte da igreja está no arrebatamento da igreja. A sorte dos judeus do Velho Testamento, os santos do Velho Testamento, está no final dos dias. Está aqui, ó, na ressurreição que acontecerá aqui, ó, após a 70ª semana. Glória a Deus. A gente vai falar um pouquinho dos propósitos da última semana, tá? A última semana, ela precisa acontecer. Para quê? Para que seja revelado o homem do pecado, que está lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 3. É importante a leitura do texto. Tá? Aliás, esses textos que a gente está citando aqui seria de grande valia se você abrir a Bíblia e ler o texto inteiro, tá? Então, o homem do pecado, ele vai se manifestar, ele vai se revelar. Tá? Pode ser que ele já está presente. Pode ser que ele já está fazendo contatos com presidentes do mundo inteiro. Pode ser que ele vai surgir daqui 15 anos, daqui 20 anos. A gente não tem como... A gente fala de uma vinda iminente. O dia e a hora ninguém sabe. Tá? Mas pode ser que ele já está articulando, tá, com as nações que a gente desconhece. Tá? Mas o homem do pecado, ele vai se manifestar quando a igreja for arrebatada. Tá? Então, vamos ler aqui, ó. De acordo com as profecias, nem Antíoco Epifânio, nem o general Tito foram objetos das predições do versículo 27 de Daniel. Lembra que tinham 3 príncipes. O primeiro, o Messias. O segundo seria Tito ou Antíoco Epifânio, talvez. Okay? E o terceiro, que era ele, né? A passagem bíblica começa com o pronome ele. Esse cara aqui é o anticristo. Tá? Preste atenção. Presta atenção. Quando a gente falou lá atrás, que, como cita lá em Apocalipse, que a besta e o falso profeta, ou seja, a besta está se referindo ao anticristo, foram lançados vivos. Tem gente que acha que o anticristo é um sistema, é um robô, é um computador. Escuta, computador não tem vida. Ele vai ser lançado vivo. Ele não vai morrer, ele vai ser lançado vivo, né? Ele vai pegar e vai ser lançado, ele não vai provar a morte. Nem o falso profeta e nem o anticristo. Ninguém vai conseguir matar o anticristo na período da grande tribulação. Né? Ninguém. Vai ter um momento que ele vai estar ferido lá, mas vão achar que ele vai morrer e não. Ele não vai morrer. Ele não vai morrer, tá? Porque ele vai ser lançado vivo. Então a gente aprende por aquele versículo lá de Apocalipse, capítulo 19, 20 e 21, tá? Que ele é um organismo, ele é um ser. Tá? Ele não é um objeto, não é um computador, não é um robô, não é uma cúpula. O anticristo não é um grupo de pessoas. Tá? Mas o anticristo é uma pessoa. Tá? Aliás, nós temos a trindade espiritual, Pai, Filho e Espírito Santo. E nós temos a trindade satânica, que é a besta, o falso profeta e Satanás.
tá? Que vão reinar no período da grande tribulação, tá? O destino deles, besta e falso profeta, serão lançados vivos no lago de fogo e enxofre, e Satanás amarrado, ok? Isso num primeiro momento, tá? No primeiro momento. Interessante que, ó, a passagem bíblica começa com o pronome ele, tá? O próprio Daniel, nas suas revelações, o livro de Daniel, ele é cheio de profecias com relação às nações, tá? As nações, e também, por isso que Daniel é chamado de Apocalipse do Velho Testamento, tá? O anticristo, ele está de forma figurada como o rei de cara feroz em Daniel 8:3. Ele é chamado também de chifre pequeno em Daniel 7:8 e 25. Tá? Ele é também chamado o animal terrível e espantoso em Daniel 7:7. Tá? Mas quem será o personagem do livro de Daniel? Quem será? E no Novo Testamento ele é identificado como o anticristo. Tá? Então, o anticristo ele aparece de forma figurada em Daniel. Tá? Agora, ele é citado em 1 João, não o Evangelho, 1 João 2,18, não o primeiro a João, não é uma epístola escrita para João, de novo essa conversa. Tá? Ele é chamado de a besta que saiu do mar. Tá? Apocalipse 13:1. Tá? Apesar de apresentado como uma linguagem simbólica, o personagem ele é literal. Tá? Embora com uma linguagem simbólica, ele é uma pessoa que vai ser lançada viva no lago de fogo e enxofre. Trata-se de um líder mundial, poderoso, que chama a atenção das nações pela sua diplomacia, astúcia e inteligência política. Ó, o anticristo é o cara. É isso aí. O anticristo fala vários idiomas, um anticristo muito inteligente, um cara para ter uma habilidade para convencer que todos o aceitem, não é por encantamento, é com argumentação. Ele tem argumentação, ele vai arrastar as nações atrás dele, tá? As grandes nações, né? Muitos, ele vai conseguir ter um domínio muito grande, tá? Não é qualquer um, não, tá? É inteligentíssimo, tá? A gente olha pelo sistema, quando a Bíblia fala da marca da besta, ele vai estabelecer sistemas, um sistema de compra e venda, tá? É muito semelhante hoje ao sistema que a gente ouve falar, não de pirâmide, mas marketing de rede, um marketing baseado no relationship, no marketing de relacionamentos. É um conceito que vem sendo difundido muito, tá? Haverá um momento de controle total, tá? Hoje a gente vê governadores falando que estão controlando o acesso das pessoas pelo celular. O teu celular tem localização, GPS, tá? A gente vai falar um pouco disso lá para frente, tá? A gente não perdeu o foco. Então, o segundo propósito que a gente vê na grande tribulação, tá? Da última semana é em si a grande tribulação, para que aconteça o dia do Senhor, para que o Senhor venha punir as nações, tá? Para que as nações sejam julgadas, okay? Para que haja diferença entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus, tá? Então, é necessário esse período para que haja o quê? A aliança, com muitos por uma semana, com muitos. Esta quer dizer que o anticristo fará uma aliança com Israel,
Mas de início essa aliança não será unânime entre os judeus. Tá? Contudo, o anticristo terá influência suficiente para impor a sua liderança política e por fim alcançar o sucesso e a sua completa aceitação entre os judeus. Olha, haverá uma completa aceitação. Tá? Salvo lá os 144 mil que vão se posicionar. A força política do anticristo será reconhecida nos 3 primeiros anos e meio. Ele vai mostrar quem ele é aqui. Tá? Até que chega um momento que ele não precisa mais de Israel. E ele coloca as manguinhas de fora e coloca lá o ídolo dentro do templo. Tá, ok? Onde rompe, onde começa o caos, a grande tribulação. Tá? Então, na primeira metade da última semana, quando a marca desse tempo será um período de falsa paz. Tá? O cavaleiro branco com uma falsa paz. Tá? Branco é paz, né? Então, falsa paz. Em seguida surgirá um tempo de sofrimento e tamanha aflição em todo o mundo. Perseguição, humilhação e morte serão a tônica desse tempo. A segunda fase da grande tribulação. Entretanto, e antes de tudo isso ocorrer, oh glória a Deus, eu creio, Senhor, a igreja será arrebatada e estará para sempre com Cristo na glória, sim, porque nós teremos um corpo glorificado. A Bíblia fala que seremos semelhantes a Ele. A gente vai falar um pouquinho sobre os corpos no milênio, e quando a gente for falar dos habitantes do milênio, né, como é um corpo glorificado. Bom, propósito da última semana, nós dissemos que eram 3 e finalizamos os slides aqui. Nesse momento, o que vai acontecer? Tá? Além de ser revelado, né, a figura do anticristo, além de acontecer a tribulação, mas também tem o objetivo de revelar a vitória gloriosa do Messias. Jesus Cristo, o Messias prometido, será revelado quando da sua segunda vinda visível. Tem gente que fala assim: olha, Jesus já veio. A Bíblia fala que ele viria de modo visível, todo olho verá. Porque a gente viria, não é nuvem, não, viu? Desculpa, não é nuvem. Não é uma nuvem que reflete o sol e aparece um. Não, isso não é a segunda vinda de Cristo, tá, ok? E não estou questionando se é Deus, se não é Deus na nuvem, tá, ok? Mas a Bíblia fala que todo olho verá, tá? Todo olho verá, será no dia da sua vinda, da batalha do Armagedon. Jesus, quando ele vem sobre o Monte das Oliveiras, tá? Todo olho verá. De que forma? Não sei, a Bíblia fala que será todo olho, tá? O que importa é isso. Se será via internet, se será via TV a cabo, sei lá o que, telão, não interessa. Todo olho verá, todo joelho se dobrará, toda língua confessará, né? Só que confessar no momento do juízo não adianta, né? Dia do julgamento não adianta confessar, tá? Mas nota interessante, ó, a segunda vinda de Jesus não é o arrebatamento, tá? Ele vem buscar a sua igreja, mas a segunda vinda, a primeira vinda ele veio, tá? A gente vinha falando, Jesus, ele veio nos evangelhos como o Cordeiro de Deus. Ele se apresenta como o Cordeiro, tá? Eu interrompi a explicação. Depois ele aparece nesse momento como alguém que está ao Pai, ao lado do Pai, à destra do Pai, intercede pelos pecadores. E o que vai acontecer por último no Apocalipse? Ele aparece como juiz, tá? A partir o único que ele aparece como o Cordeiro e como leão, né, na sala do trono, tá? O Cordeiro de Deus, você olha para ele, né, quando os anciãos estão olhando para ele na sala do trono, quando João olha ele é aparentemente um cordeiro, daqui a pouco ele olha direito, é um leão, o leão da tribo de Judá,
Oh, aleluia! Que foi digno, que é digno de abrir os selos que seriam os juízos de Deus. E aí o Senhor Jesus, ele vai entrar, já não mais como advogado, mas como juiz, para julgar as nações. Ele vem para julgar as nações. E a igreja não tem que comemorar esse dia como ele vinha para julgar. A igreja tem que orar para que menos almas possíveis estejam neste dia. O papel da igreja é aumentar o tamanho da igreja. O papel das ovelhas é gerar ovelhas. Nós temos que orar. A nossa esperança é sua vinda. A nossa esperança não é ver a vingança do dia do Senhor. O nosso papel é orar pelas pessoas, é elevar o Evangelho. Nós vivemos a época da graça. Entendamos nós que estamos vivendo um momento de anunciar a Jesus. Israel teve os seus sentidos endurecidos, porque Israel foi levantado para que as nações pudessem conhecer a Deus. Faça um estudo sobre a vida, propósito de Deus para Israel. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente é descendência de Abraão, mas o objetivo não seria esse. O objetivo seria Israel anunciar, mas Israel se fechou em si, como um filho que tinha todas as regalias e deixou de abençoar as nações. Israel poderia abençoar as nações, mas a Bíblia fala em Romanos que eles foram cortados e nós fomos enxertados no lugar de Israel. Então, veja bem, Jesus, ele virá arrebatar a sua igreja. E nesse momento aqui, na sua segunda vinda, ele vem para julgar. Em Apocalipse, ele aparece como juiz. Tá? Lá no Novo Testamento, como cordeiro. Na época da igreja, como alguém que intercede por nós. E no Apocalipse, ele vem como juiz. Eu quero, ao final dessa aula, contar uma historinha, né? Mas vamos só finalizar o slide. Na sua segunda vinda, o rei aniquilará por completo o poderio do anticristo. Nós vemos aqui 19:21 de novo aqui, ó, o falso profeta, né? O anticristo, o falso profeta e o próprio diabo. Nós já falamos do destino deles. Apocalipse 19:21 e 20, versículo 2. E estabelecerá um reino de paz, harmonia no mundo todo. Esse será o milênio. Essa é uma mensagem de esperança para o nosso coração. Não tenhamos medo, creiamos tão somente. Breve Jesus voltará. Alegremos-nos nesta esperança. Deixa eu ver o tempo aqui. Há anos atrás havia um hino, me parece que até um estilo meio sertanejo, que se cantava a respeito de dois garotos. Eu costumo contar essa historinha e eu quero compartilhar com você. Eu não procurei na internet a letra do hino, mas eu lembro que o hino dizia mais ou menos assim: que haviam duas crianças que cresceram juntas e uma delas se desvirtuou e ao crescer pegou uma vida torta e se tornou um bandido. E o outro estudou e se tornou um advogado. O que pegou uma vida torta, ele foi preso num dos seus delitos e o seu amigo advogado se apresenta a ele para o advogar. E aquele amigo dele, que tinha uma vida errada, foi defendido perante o tribunal pelo seu colega advogado. Tá? Jesus Cristo é o nosso advogado e ele nos defende perante o tribunal. A gente peca, pede perdão para Jesus e Jesus perdoa nossos pecados.
Nós somos tão pequenos, somos tão falhos, somos tão carentes da misericórdia, do amor de Deus. E pedimos perdão ao nosso Jesus, e Ele nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus, né? Ele perdoa os nossos pecados. E esse colega, né, advogado, cada vez que comparecia a um tribunal, junto com o seu amigo, pela sua habilidade, sua capacidade de intercessão, de intervenção, ele conseguia justificar, e ele conseguia livrar esse seu colega. Num dado momento, esse seu colega advogado, ele se torna um juiz. E o rapaz novamente comete um outro delito, e ele vai ser julgado pelo seu colega, que até então era advogado. E o seu colega o condena. Ele fala: puxa, mas quando você era advogado, você sempre me defendeu, e e agora que você é juiz, fica mais fácil para você. Aí o amigo, agora juiz, fala assim: exatamente, quando eu estava na condição de advogado, eu te defendia, mas agora o meu papel é juiz, e eu preciso ser fiel ao meu papel. Eu estava sendo fiel ao meu papel. O Pai, né, disse a Jesus, né, o Senhor, ele podia, os anjos poderiam vir aqui para anunciar. Há um hino que fala que Deus, olhando do céu, não viu um justo sequer. Essa passagem não está na Bíblia, é uma interpretação bíblica. E Deus envia seu Filho Jesus Cristo, né? Ele enviou Jesus. A Bíblia fala que ele se esvaziou. Jesus se esvaziou por nós, né? Ele deixa o seu esplendor da sua glória, e ele se faz carne. No princípio era o Verbo se fez carne e habitou entre nós, né? Estude a vida de Jesus, você vai ver o que ele fez por nós. Morreu por nós como Cordeiro de Deus. Hoje intercede, temos um advogado junto ao Pai. Mas a nossa vida, a gente não pode esquecer que um dia ele voltará como juiz, e o juízo começa no arrebatamento. Eu acredito que vai subir aquele que está servindo ao Senhor, não forte, não super-homem. A gente acredita que o que vai subir é o equivalente à igreja de Filadélfia: mesmo tendo pouca força, não negaste o meu nome. A igreja que vai subir não é uma igreja forte, é uma igreja que, mesmo tendo pouca força, não negou o seu nome. A gente não pode negar o nome de Jesus. E de que forma que a gente nega ele? Nas nossas ações. Uma coisa é viver o pecado, e uma coisa é pecar e não se conformar com o pecado. Tem pessoas que pecam e não se incomodam, e tem pessoas que, quando pecam, se arrependem e pedem perdão. Não quer dizer que não vão voltar a pecar. Jesus lavou os pés dos discípulos e falou: vós já estáis limpos pela palavra. Mas aquele que caminha no Evangelho precisa continuamente estar lavando os seus pés. Que nós possamos ser arrebatados, que quando Cristo vier quando ele vier como noivo, ele possa nos levar como noiva, né? E estarmos com ele nas bodas do Cordeiro, no tribunal de Cristo, voltarmos como esposa e reinarmos com ele. Deus abençoe a sua vida, e até o próximo vídeo.